Olá, meu nome é Diego, eu Corrêa da Silva, estou fazendo o trabalho de método de estudo bíblico. O estudo temático doutrinário foi o que eu escolhi e o tema é responsabilidades conjugais nas cartas do Novo Testamento. A referência é 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 7, do 3 ao 6, Efésios 5, 22 a 33, e 1 Pedro 3, do 1 ao 7. As perguntas que escolhi é quais são os deveres da mulher na relação conjugal e qual os deveres do homem na relação conjugal. As respostas à pergunta, conforme 1 Coríntios 7, 3 a 6, é a primeira resposta sobre a responsabilidade da mulher é manter a afetividade com seu marido de forma consensual. E a resposta do dever do homem é manter a afetividade com sua esposa de forma consensual. Dentro desses versículos de 1 Coríntios 7, do 3 até o 6. Já em Efésios 5, 22 a 33, sobre os deveres da mulher, sujeitar-se ao marido como a igreja se sujeita a Cristo, referenciar ao marido. E o dever do homem, amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, santificar, purificar, amar como a seu próprio corpo. Já em 1 Pedro 3, do 1 ao 7, a resposta sobre os deveres da mulher nessa relação é ser submissa ao marido, manter a integridade a fim de ganhar o marido não crente. E os deveres do homem é ser sábio no convívio com sua esposa, tratar com honra como a parte mais fácil e como co-herdeiro do dom da graça da vida. A conclusão que cheguei ao fazer a leitura desses versículos é sobre quais são os deveres da mulher na relação conjugal. De acordo com os versículos, a mulher deve sujeitar-se ao marido como a igreja submete-se a Cristo, manter sua afetividade consensual com ele, referenciá-lo, manter a integridade a fim de ganhá-lo quando este não é crente. Já quanto ao dever do homem nessa relação conjugal, o homem deverá amar a sua esposa como Cristo ama a igreja, com intensidade, manter sua afetividade consensual com ela, manter um relacionamento sábio, honroso e cuidadoso para com ela. A explicação que eu encontro para esses versículos é a seguinte, que lendo os textos acima citados, acredito que é necessária a observância do contexto histórico no qual eles estão inseridos. O que era mais comum naquela época, naquela sociedade, né? A mulher, por acaso, não era inferiorizada em relação aos seus maridos naquela época, e já não se tratava de uma sociedade masculinizada, patriarcal, né? Havia necessidade dos apóstolos reforçarem a posição da mulher daquela sociedade, né? Reforçar que elas deveriam se colocar como submissas a seus maridos, ou isso já era algo da sua época? Aqui a aplicação está intimamente ligada à posição na verdade, a aplicação está intimamente ligada à posição que o homem deveria ter na relação cristã sadia. Uma posição comparável a Cristo perante a igreja. Uma posição de amor, de cuidado, de honra. Posições pouco ortodoxas na época que foram escritas. Há uma importância e relevância sobre as aplicações das mulheres aqui também. Muito embora por muito tempo versículos como este serviam tão somente para marcar uma posição inferiorizada às esposas em relação aos maridos. Mas a submissão aqui não se trata de inferiorizar, mas sim colocar uma posição semelhante à igreja diante de Cristo. Uma relação de amor e confiança. Perceba o chamado a tratar a esposa como Cristo, como co-herdeira do dom da graça da vida. Essa é a posição da mulher diante de seu marido. Homens que inferiorizam suas mulheres ao usar esses versículos querem apenas apequenar suas funções dentro do casamento.
Portanto, ao reler esses versículos fica evidente a necessidade de colocá-los em uma posição, de colocar-se em uma posição de amor, de honra dentro do relacionamento, por ambas as partes. Então, o que é mais importante, né? A mulher sendo submissa, né? Para os leitores da sua época, o que era mais impactante? A mulher ser submissa ou o marido tratar a mulher como Cristo trata a igreja? Essa a grande sacada desses versículos. É isso que está implícito ali. Está implícito essa questão, a questão de realmente tratar isso desta forma, tratar isso pensando de um outro ângulo, né? Pensando do ângulo de como as pessoas se comportavam nesse momento. Nesse momento as pessoas se portavam de uma maneira já com uma sociedade que inferiorizava a mulher, que deixava a mulher como de segundo escalão, cidadã de segunda classe ou nem cidadã. Por esse motivo, eu acredito que Paulo e Pedro ali retratam a necessidade que o homem se coloque em seu lugar como Cristo se coloca diante da igreja. Por esse motivo, a parte mais importante, eu acredito, está inserido nesses versículos, nessas passagens, é a necessidade de se colocar em amor, em respeito, em cuidado, de não inferiorizar a mulher, porque Cristo não inferioriza, não deixa a igreja como inferior. Cristo a santifica, Cristo a exalta, Cristo a corteja. Por esse motivo, eu acredito que dentro desses versículos, ao fazer essa leitura um pouco mais contextualizada, eu percebo que há a necessidade de, nos tempos atuais, nós refletirmos sobre isso com a mente um pouco mais apurada e entender que, de forma para nós termos uma vida sadia, uma vida cristã sadia, nós temos que aplicá-los constantemente dentro de nossos relacionamentos. Por isso eu acredito que seja tão importante nós entendermos e relermos alguns textos, né? E permitirmos que o Espírito Santo faça o seu trabalho em nós, e através disso podemos compreender e vivenciar um pouco mais sobre essas questões.